Saudações, estimado amigo ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, ao nosso espaço Angular da Rádio Dia, em comentário político com o Dr. Amândio Vicente. Bom dia, Rivaldo, bom dia, Claudino, bom dia, Ana, bom dia, sobretudo, a todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado por estar cá connosco neste espaço Angular da Rádio Dia, um espaço de conversa descontraída à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Sobre a mesa temos o PAICV, que acusa o governo de fazer campanhas com os donativos alimentares da China. Também as receitas arrecadadas por Cabo Verde aumentaram 21,6% em junho. Jorge Benchimol é o novo presidente da Comissão Executiva da Cabo Verde Airports. SOS, LDS SOS, já vai a partir de 2026 contribuir com 35% do seu orçamento anual para a sua sustentabilidade. E por fim vamos dar um pequeno olhar sobre Cabo Verde sem medo dos gigantes no Mundial de Basquetebol. São temas pertinentes. Sim, são temas importantes que marcam a atualidade em Cabo Verde e vamos debater, vamos analisar esses assuntos. Entrando nos pontos que temos sobre a mesa, o PAICV acusa o governo de fazer campanha com donativos alimentares da China, não é? Qual é o seu olhar sobre isso? Sim, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde vem acusando o governo de Cabo Verde de estar a fazer campanha para angariar votos nas próximas eleições autárquicas e legislativas com os donativos alimentares do governo chinês. Essa denúncia foi feita pelo deputado nacional Manuel Brito e ele reforça que tais denúncias foram feitas pelos próprios dirigentes do MPD durante a disputa eleitoral, a disputa interna eleitoral, caso de Orlando Dias e Ulisses Correia na disputa da presidência do MPD. Bom, se dentro da casa se há na verdade denúncia que parte de dentro da casa, é porque na verdade são coisas que devem ser investigadas a fundo, são coisas de caso de polícia. E nós sabemos que, na verdade, o governo de Cabo Verde recebeu cerca de 1.042 toneladas de arroz para o reforço de abastecimento do programa de ajuda alimentar, e que esse arroz que deve ser distribuído gratuitamente através das instituições sociais para mitigar os efeitos da escalada de preço, da inflação, subida de preço desses bens. Portanto, é grave, é uma situação grave que um partido usa os recursos, porque quando o donativo é dado ao Estado de Cabo Verde, e quem gera o Estado de Cabo Verde é o governo, e não pode de forma alguma fazer campanha com esses donativos para, na verdade, retirar vantagens políticas nas eleições que hão de ocorrer no próximo ano, eleição autárquica no próximo ano e eleição legislativa em 2026. Portanto, é uma investigação, é uma denúncia que precisa ser investigada, porque é um caso de polícia, e eu devo lembrá-lo, isso é questão da política eleitoral de Cabo Verde, eu devo lembrá-lo que 200 deliberações da Comissão Nacional de Eleição que retratavam crimes eleitorais, denúncias essas feitas pela própria Comissão Nacional de Eleição, que no fundo prescreveram nos tribunais. E aí você vê até onde vai a justiça em Cabo Verde, a justiça e o poder político. Como lhe disse antes de ontem, a justiça e o poder político andam de mãos dadas, e quando a própria Comissão Nacional de Eleição denuncia crimes eleitorais e ficam
esses que ficam nos tribunais a prescreverem, você vê claramente que nós ainda em Cabo Verde temos muita coisa a fazer em termos de Estado de Direito, em termos de democracia. O certo é que, na verdade, essa doação que Cabo Verde recebeu de 1042 toneladas deviam ser distribuídas, deviam e devem ser distribuídas gratuitamente às organizações públicas da sociedade civil de cariz social. Lares de idosos deviam beneficiar com essa doação, hospitais e centros de saúde do país. Segundo esse deputado Manuel Brito, 302 toneladas de arroz deveriam ser entregues aos lares, em lares de idosos. Ele disse deveriam, quer dizer que não são canalizados para essas instituições? Não foram, não são, mas também dar 302 toneladas de arroz de uma vez a lares de idosos, não sei também, certo. Não sabíamos também a questão da capacidade de armazenamento, se essas instituições têm ou se essa doação tem que ser parcelada, coisa que tem que... E 340 toneladas deviam ser canalizados aos hospitais e centros de saúde e 400 toneladas às organizações da sociedade civil e instituições de cariz social. Essa é a denúncia que está sobre a mesa e que nós pensamos que, se estivéssemos num Estado de Direito a sério, o Procurador, em caso de polícia, o Procurador-Geral da República devia indigitar um procurador para tomar conta dessa denúncia, coisa que não vimos, não sabemos, porque como sabemos em Cabo Verde, é coisa certa de que a política e a justiça andam de mãos dadas e por isso não vão fazer essa investigação. Segundo esse deputado Manuel Brito, é que essa doação vem sendo distribuída através de ativistas do MPD com práticas discriminatórias. Veja, ativistas do MPD é que vêm fazendo essa distribuição de arroz com práticas discriminatórias. Isso é caso de polícia. Essa denúncia devia servir de pano de fundo para a justiça investigar, porque a doação foi dada ao Estado de Cabo Verde. Quem administra o Estado de Cabo Verde é o Governo, e o Governo deve administrar o Estado em benefício de todos e não daqueles que votaram ou que são do MPD. Portanto, o MPD refuta essas acusações do PAICV, assegurando que essas que são falsas e que consistem na tentativa de desinformar e manchar este processo. O que pensas sobre isso? Veja que esse deputado Manuel Brito pega numa denúncia que partiu da disputa interna dentro da casa do MPD, disputa interna entre Orlando Dias e Ulisses Correia Silva. Veio à tona essa questão de utilizar esse arroz fruto da doação da China ao Estado de Cabo Verde. Portanto, é uma denúncia, do meu ponto de vista, não é uma denúncia feita de má fé, mas são coisas que acontecem na realidade e que chegaram ao conhecimento desse deputado e agora chega ao conhecimento de todos nós. Porque quando a denúncia parte de dentro da casa, há confusão dentro da casa, é porque, na verdade, alguma coisa não vai bem. E se essa denúncia partiu da disputa de Orlando Dias e Ulisses Correia Silva, com certeza que é uma denúncia credível. Apesar do próximo ponto desta nossa conversa, as receitas arrecadadas por Cabo Verde aumentaram em 21,6% em junho. O que isto significa? Sim, segundo
o jornal A Semana, as receitas arrecadadas por Cabo Verde de janeiro a junho deste ano foram de 29,5 milhões de contos, um aumento de 21,6 face ao mesmo período de 2022. Isso é, até certo ponto, sintomático, porque enquanto as pessoas vivem na dificuldade, o povo cabo-verdiano vive com cada vez mais problemas, e o Estado está a arrecadar mais impostos. Isso parece-me que estamos a andar na contramão, porque, pronto, se o Estado consegue arrecadar mais impostos, esses impostos vieram do povo, das pessoas que pagam os seus impostos. E segundo a informação é que os impostos diretos aumentou 33,2%. Quando se fala de impostos diretos, são impostos sobre os rendimentos do salário. Não são impostos sobre o salário. O salário provavelmente continuou a mesma coisa, porque não houve mais gente a trabalhar, não houve aumento do salário, portanto, sobre o salário não é. Então, é sobre os lucros das empresas. Lucros das empresas, no fundo, também quem paga é o cidadão, porque as empresas faturam sobre o cidadão, ganham mais lucro, e o Estado retira a sua parte. Portanto, direto ou indiretamente, mesmo os impostos diretos pagos pelas pessoas coletivas, quem paga, no fundo, é o próprio cidadão. Os impostos indiretos aumentaram 16,8%. Impostos indiretos é o IVA, impostos de consumo e outros impostos. Também é o cidadão que paga o IVA decorrente do consumo dos bens essenciais da vida. Portanto, e o IVA, porquê que o IVA aumenta? Por causa da inflação. Imagina uma coisa que você comprava por 100 escudos, 15% de IVA, você paga 15 escudos. Esse bem aumentou para 200 escudos. Se aumentou para 200 escudos, 15% você paga 30 escudos. 30 escudos. Veja o Estado a retirar vantagem com a inflação. No fundo, a inflação é um imposto oculto sobre o cidadão. Portanto, enquanto o Estado aumenta as suas receitas, o povo vive cada vez mais sacrificado e em dificuldade. Quer dizer que este aumento não reflete nas famílias? Em princípio, não. De que forma? Por exemplo, nos outros países, o IVA é devolvido. O IVA mais cobrado. Veja, eu dei-lhe esse exemplo de uma coisa que custava 100 escudos, você pagava 15% de IVA, 15 escudos. Esse bem aumentou para 200 escudos. Você, em vez de pagar 15 escudos, você passa a pagar 30 escudos. Veja o Estado a faturar sobre o aumento do preço dos bens. Portanto, o sacrifício não tem qualquer reflexo na família, no povo. É o Estado a retirar vantagem, a sacrificar esse povo, porque mesmo os impostos diretos decorrentes do lucro das pessoas coletivas, no fundo, esse lucro advém da faturação dessas pessoas coletivas sobre as pessoas. Portanto, mesmo os impostos diretos, quem paga é o próprio cidadão. Os impostos indiretos, o IVA, quem paga é também o cidadão de forma clara, porque com a inflação
a inflação e um imposto oculto. Já vimos aqui que, no fundo, a inflação beneficia o Estado porque o Estado arrecada mais impostos, e nos outros países ouvimos sempre que houve devolução do imposto cobrado decorrente da inflação. Aqui, o que é que ouvimos? Nada. Nem o IVA zero foi implementado, ficou apenas na promessa. E pronto, o que eu devo dizer aqui é que o Estado aumenta os seus recursos que advêm da cobrança sobre o cidadão, e o cidadão fica cada vez mais pobre. O próprio Estado contribui também para a pobreza desse povo. Entretanto, para onde são canalizadas essas receitas? Bom, essas receitas, como é que são canalizadas? Veja, o Estado, cada dia mais o Estado aumenta a sua estrutura. Já vimos no programa passado, vimos que o Estado vai criar autoridade disso, autoridade daquilo. Então é o Estado sempre a aumentar uma estrutura. É o Estado sempre a ter mais privilégios para os seus agentes. Não vemos, por exemplo, melhoria nos hospitais, não vemos os professores todos os dias, a classe docente, o ensino, todos os dias os professores estão a viajar porque estão desmotivados com a vida laboral que têm. A segurança pública é o que é, nós não vemos investimento na segurança pública. Portanto, esse aumento de tributo, esse aumento de receitas arrecadadas é para o privilégio desses políticos. Nada mais, não tem efeito positivo nos bens essenciais da vida: saúde, educação, segurança pública. Entretanto, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, Jorge Benchimol, o novo presidente da Comissão Executiva da Cabo Verde Aeroportos, qual é o seu olhar sobre isso? Esse é um caso também, como o jornal da Nação chama a atenção, é uma promiscuidade total, segundo o jornal A Nação, que lembra que Jorge Benchimol esteve envolvido até à medula no processo de concessão dos aeroportos e dos aeroportos de Cabo Verde, e agora transita num passo de mágica para a nova empresa que vai fazer gestão dos aeroportos. Portanto, já diz tudo: o combate à corrupção, por tal da transparência, como lhe disse no programa anterior também, é coisa apenas para o inglês ver, porque se alguém participa numa negociação em nome do Estado, participa numa negociação entre o Estado e um privado, depois da negociação participa em nome do Estado, defendendo o Estado, depois da negociação terminar, essa pessoa salta para a empresa com a qual ele negociou em nome do Estado. Você vê claramente que a coisa não vai bem, que o interesse, a defesa do património público em Cabo Verde não está bem assegurado, o interesse público não está assegurado. Do meu ponto de vista, eu acho que devia haver uma lei, não sei que lei, mas devia haver uma lei que impedisse tal prática, porque se eu estou a negociar, e veja que essa situação também aconteceu com a questão dos transportes marítimos. Segundo essa matéria do jornal A Semana, Jorge Maurício também transitou de PCA da Enapor para vice-presidente do grupo ET em Cabo Verde, acionista maioritário da CV Interilhas, e que também, nesse caso, que houve muita
polémica. Então é sempre gente representando o Estado numa negociação para concessão ou para privatização de um património público. Depois é a mesma pessoa que salta como presidente dessa tal empresa privada, e quando essa pessoa estava do outro lado da barricada a defender o Estado. Você vê claramente que há um conflito de interesse e que devia haver uma lei que impusesse até certo ponto um período de nojo de 1 ou 2 anos, que a pessoa que participou em nome do Estado numa negociação não pode, de um momento para o outro, aparecer como presidente ou aparecer na outra empresa com a qual havia negociado. Portanto, há um conflito de interesse. Como diz muito bem o jornal A Nação, há uma promiscuidade entre o interesse do Estado e o interesse dos privados em Cabo Verde. Portanto, falta cerca de, segundo o jornal A Nação, 35 milhões de euros para entrar no Tesouro de Cabo Verde em relação à consumação da concessão, não é? Sim, para além do Grupo 20 não ter cumprido o prazo de assumir o aeroporto e no contrato estava penalização e não foi penalizada, e agora tem 35 milhões de contos que deviam entrar no cofre do Estado, ainda não entrou, mas quando Jorge Benchimol representava o Estado na negociação e agora aparece como presidente, como CEO do Conselho Conselho Executivo, do Conselho Executivo, isso já diz tudo. Já diz tudo. E porquê que o interesse público, o Estado, o património público não está bem gerido, não está a ser bem defendido em Cabo Verde? Se você estava de um lado a representar o Estado numa negociação com uma empresa, depois da negociação você aparece como dirigente da empresa privada, com certeza que há alguma coisa por detrás, e os 35 milhões de euros que ainda não entraram no cofre do Estado é sintomático, e há alguma coisa, há alguma nuvem no ar a ser investigada. Eu penso que se fosse num país mais sério, também essa questão seria alvo de investigação para saber o que é que esse senhor andou a fazer enquanto representante do Estado numa negociação e agora aparece do outro lado como presidente dessa nova empresa, dessa empresa que vem tomar conta dos aeroportos. Portanto, volto a dizer, Alcindo Mota, de que o portal da corrupção, o portal da transparência que ele esteve a anunciar é apenas um chavão, apenas algo para dar uma lavagem cerebral, porque, na verdade, em Cabo Verde, a corrupção é algo muito forte no Estado e na sociedade cabo-verdiana. Só para reforçar aqui, a lei de crime dos titulares dos cargos políticos, que eu falei, que deve passar por uma revisão, essa lei levou à cadeia injustamente um único político, que é o Dr. Amadeu Oliveira, que foi acusado de atentado contra o Estado de Direito, quando na verdade essa lei não serve para nada para combater os crimes de corrupção. O único político, eu disse que nenhum político em Cabo Verde foi à cadeia, mas eu devo corrigir que o único político, injustamente, que essa lei de crime de responsabilidade dos titulares dos cargos políticos, essa lei levou à cadeia apenas Amadeu Oliveira, mas de forma injusta e em jeito de revanche, de vingança contra ele, por causa das denúncias que ele fez contra certos agentes da justiça.
E, portanto, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, as aldeias SOS Cabo Verde vai contribuir com 35% do seu orçamento total, não é, anual, para a sua sustentabilidade. Qual é o seu olhar sobre isso? Segundo a informação também publicada pela Infopress, as aldeias SOS, a partir de 2026, terão de ter 35% do seu orçamento, e o seu orçamento anual, que é de 150 mil contos. Então, as aldeias SOS, a partir de 2026, terão de encontrar mais padrinhos, terão de encontrar mais apoios do Estado, do Governo, no sentido de, na verdade, suportar 35% do seu orçamento de funcionamento, porque a organização, a aldeia SOS Internacional, vai apoiar apenas com 65% e os 35% terão de ser angariados internamente. E veja que, segundo essa informação também, as aldeias SOS contam com 2.500 pessoas, padrinhos, que apoiam essa organização. É uma organização que toma conta das crianças em situação de risco, crianças pobres, órfãos. Portanto, eu acho que o próprio Estado de Cabo Verde deve ajudar essa organização não governamental a continuar a fazer o seu trabalho, porque nada é mais prioritário do que investir nos jovens, nas crianças, porque são o futuro desse país. Entretanto, as aldeias SOS funcionam praticamente com voluntários e padrinhos. Não vemos muitas entidades, tanto públicas como privadas, a apoiar a SOS. Qual é o seu olhar sobre isso? Sim, a questão da responsabilidade social das empresas em Cabo Verde ainda deixa muito a desejar. A responsabilidade social é você, enquanto dirigente da empresa, entender que uma criança que está na aldeia SOS, depois de crescer, se um dia será o seu empregado nessa empresa, será o seu colaborador, ou pode ser até mesmo dirigente da própria empresa onde você estiver. A questão da responsabilidade social em Cabo Verde ainda é algo que precisa ser reforçado. Portanto, o próprio governo, as empresas públicas, as empresas privadas deviam dar mais apoio a essa organização, a essa entidade que toma conta da criança. Agora, uma coisa é certa, eu não posso deixar de referenciar, às vezes você dá apoio a essas organizações, depois você vê o dirigente num Jeep Land Cruiser de alta cilindrada de 10 mil contos. Isso também, as pessoas que estão à frente dessas organizações de cariz social têm que tomar cuidado com o uso dessas vantagens. Você dá apoio para as crianças, depois você vê o dirigente dessas organizações num carro de luxo, e isso desincentiva também o apoio que as pessoas querem dar a essas organizações. É preciso, quem é dirigente dessas organizações de cariz social, de apoio às crianças, aos jovens, que tome cuidado com as compras que se faz, até certo ponto limitar os privilégios que decorrem do ponto onde estão, de serem dirigentes dessas organizações. Isso é uma evidência que muitas vezes eu ouvi pessoas a dizer que não apoiam certas organizações porque os dirigentes, você apoia para a criança, os dirigentes vão comprar carros de luxo, e isso não é uma contradição. As pessoas que estão à frente dessas organizações devem ter algum cuidado com isso.
Entretanto, passando para o último ponto desta nossa conversa, Cabo Verde está sem medo de encarar os gigantes já no Mundial de Basquetebol. Esta é uma boa atitude, não é? Uma boa atitude, Cabo Verde. Primeira vez que a nossa seleção consegue apurar para essa competição. Veja que eliminou Costa de Marfim, uma grande potência de basquetebol em África, e Cabo Verde vai estar num grupo difícil, segundo a informação, é que vai estar juntamente com a Eslovénia, Geórgia e Venezuela. Vamos esperar que... Eslovénia, que é a sétima melhor seleção do mundo. Veja, então, sétima seleção, melhor seleção do mundo. É uma competição que começa hoje em Japão. Amanhã. Amanhã. Sábado. É amanhã, né? Pronto, então começa amanhã em Japão, e Filipinas e Indonésia, e vai até o dia 10 de setembro. Esperemos que Cabo Verde faça uma boa campanha, que pelo menos na fase de grupo fique em segundo lugar e consiga passar para a fase da eliminatória. Esperemos, porque temos o Edi Tavares, que é considerado um melhor basquetebolista da Europa. Esperemos que os rapazes, o Tubarão Martelo, como nome que são chamados, o Tubarão Martelo, façam uma grande campanha em nome da imagem de Cabo Verde. Cabo Verde é um pequeno país, mas que no basquetebol está a ser enorme, está a ser um gigante. Esperemos que façamos uma boa campanha. Lembremos que a África está representada pelo Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egito e Angola. Então, esperemos que, na verdade... E Cabo Verde é o menor país a participar numa Copa do Mundo. Numa Copa de basquetebol, né? E sim, e na verdade é um país de pouca gente, de meio milhão de habitantes, a disputar juntamente com países como grandes países. Certo. Esperemos que, na verdade, façamos uma grande campanha em nome de Cabo Verde, em nome da grandeza de Cabo Verde. Muito bem, muito obrigado, Dr. Armânio, por estar cá connosco neste espaço da Rádio Dia. Foram temas pertinentes, não é? Sim, muito obrigado, Rivaldo. Um bom fim de semana, Claudino, Ana, e, sobretudo, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por estar cá connosco neste espaço da Rádio Dia, em comentário político com o Dr. Armânio Vicente. Estaremos cá novamente na segunda-feira para debruçarmos sobre outras questões que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem.